Bom dia! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando a live mais organizada dessa semana e hoje vamos falar sobre como conquistar aí resultados diferentes, né? Hoje o objetivo é trazer consciência de melhorias aí para sua casa e para sua vida também, tá? Deixa eu beber uma aguinha aqui antes de começar, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar falando o que é zona de conforto, né? A zona de conforto é um estado mental, né? Onde a pessoa se sente seguro, se sente confortável, evitando algumas situações que podem ser consideradas aí desconfortáveis, né? Um tanto ameaçadoras, no caso. É uma zona onde as atividades e comportamentos são familiares, né? Tudo é previsível, então permite que a pessoa se sinta sempre no controle, né? Sem a necessidade de lidar ali com coisas desconhecidas. Aí. Embora esse caminho, né? Essa zona de conforto pareça aconchegante ali, né? Isso pode limitar muito o seu crescimento pessoal e desenvolvimento, né, da sua evolução. Quando uma pessoa permanece ali na sua zona de conforto por muito tempo, você pode acabar perdendo oportunidades, né, de se desenvolver, de aprender coisas novas, né? Impede que você alcance ali o seu potencial para aquilo, né? E isso é muito ruim. Muitas vezes a gente acaba limitando isso por conta do medo mesmo, né? Do medo do novo. Então, você acaba não conhecendo tanto que você é capaz. E até, inclusive, escrevendo essa live, né? Eu percebi algumas coisas bem legais, assim, sobre minha vida. E eu percebi que todas as fases, assim, que eu tive, eu nunca fiquei por muito tempo na minha zona de conforto, né? Eu sempre precisei buscar algo diferente, eu sempre procurei ir além, né? Sempre fazer coisas que me desafiavam, que me fizessem me desenvolver, né? Então, com 16 anos eu saí da casa dos meus pais, né? Muita das coisas que aconteceram, assim, durante o percurso até aqui, algumas coisas, né, não foram, não foram porque eu quis, né, foram coisas que aconteceram. Eu acredito que Deus coloca essas coisas para essas oportunidades, né, para realmente fazer a gente evoluir, né, então depois que eu saí da casa dos meus pais, foi algo que eu saí da minha zona de conforto, né? Eu tive que lidar ali com coisas novas. E com 18 anos, eu consegui um emprego numa empresa super bacana. Também tive que sair da minha zona de conforto, principalmente porque eu queria alcançar posições naquela empresa, né? E até agora, né, quando eu optei por mudar de profissão, por ser personal organizer, eu precisei sair também da minha zona de conforto, né? Eu precisei sair dali onde eu sabia pouco para conhecer bastante, para poder passar conhecimento para outras pessoas também, né? Então, todos os momentos que eu decidi sair dessa zona de conforto foi porque eu queria ou precisava chegar em uma meta, em um sonho. Peraí. O filtro chega até a dar uma bugada aqui, menina. Ô, rapaz. Tem que ter filtro, gente. De manhã, pelo amor de Deus. E aí que tá o ponto, né? Quando você quer um resultado diferente, é necessário que você esteja disposto a fazer coisas diferentes para alcançar o que você quer. E aí você vai falar, ai, Delma, mas é difícil. É difícil mesmo. Né? Eu não tô falando que é fácil, né? Você sair da sua zona de conforto. E é esse ponto que eu quero chegar, né? Nesse ponto que eu quero chegar. É fazer aquilo que te incomoda, né? Pro bem, claro. Porque o ruim a gente se acostuma muito fácil, né? Muito rapidinho. O difícil é fazer o desconfortável mesmo.
Em casa, por exemplo, né, o que é mais fácil? Ter o hábito de manter as coisas organizadas ou deixar a roupa ali jogada, né? Qual dos dois traz mais benefício? Tem que pensar isso também, né? Organizar ou esconder a bagunça, né? É sempre pensando desse lado de fazer as coisas difíceis, né? Então, essa live aqui, por exemplo, é um desafio para mim, né? Eu não sou, eu não era, né, habilidosa na fala, eu tô aqui treinando, né, e todos os dias, e é um desafio para mim, né? Vai chegar um momento que eu vou chegar na minha meta, mas é dia após dia, né? Fazer coisas que nos deixam desconfortável de uma certa forma para alcançar o que a gente quer. Então, se propor a fazer coisas diferentes para alcançar resultados diferentes. E tudo tem um processo, né? Não é do dia para noite que você vai se tornar expert em algo que você queira. Então, é dia após dia mesmo. Então, existem fases, né, que você passa quando você sai dessa zona de conforto. Vamos supor, trouxe até um exemplo aqui bem bacana. Vamos supor que você deu uma nota para sua zona de conforto hoje. Então, ali dentro dessa nota tá tudo que você domina, que fica confortável para você, né? Essa área é mais ou menos esse pensamento. Essa área eu domino. Então, eu dou essa nota para aquela zona de conforto que eu tenho ali. Então, essa nota vai ser 5. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, quando você começa a se alimentar de forma saudável, né? No começo, tudo é difícil, né? Você passa por um processo, mas esse processo possui alguns estágios que eu trouxe aqui para vocês terem consciência, né? Que as coisas não são tão fáceis, né? E aí que tá, né? É justamente por isso que a gente se desenvolve. Então, existem 3 estágios aí nesse processo de sair da sua zona de conforto. E a primeira delas é, no caso aí do exemplo que eu tô dando, que é se alimentar de forma saudável. A primeira delas é a zona do medo ou do desconforto, né? Você tem que seguir ali um plano alimentar, você precisa se adaptar. Então, o seu conforto antes era você comer tudo que você queria, né? Mais ou menos essa ideia. Então era confortável para você, né? Sempre comer tudo que você queria. E agora você tá saindo, né? Você tá querendo atingir o objetivo lá de se alimentar de forma mais saudável. Então, essa primeira zona é a zona do medo, do desconforto, onde você vai ter que fazer coisas diferentes, né? Você vai ter que lidar com essas dificuldades. O segundo é a zona do desafio, onde você vai aprender a, por exemplo, que cozinhar com azeite é melhor, que a quantidade de manteiga que você usa no dia a dia talvez não seja adequada, que você precisa diminuir, você vai aprender coisas novas, né? Relacionado àquilo que você, aonde você quer chegar. E aí você vai aprendendo a lidar com essas dificuldades, né? Você vai aprendendo dia após dia ali como lidar com as dificuldades que vão acontecendo. E por fim, existe a zona do crescimento, que é onde você chega na sua meta, onde você entende que tudo aquilo que você se desafiou se tornou algo seu, né? Do seu cotidiano, algo que é um hábito na sua vida. Então, toda vez que você se acostuma com um desafio, né? Aquilo se torna normal para você, você amplia essa zona de conforto, né? E é assim que a gente evolui, né? Aquela nota que antes era 5, hoje agora vira um 6, né? E aí você vai em busca do 7 e assim vai indo, né? Dessa forma que a gente vai crescendo. Opa, peraí. Aqui em casa é muito seco. Minha vizinha até emprestou um umidificador pra eu dormir hoje. Eu tô, ó, tá seco. Enfim, voltando aqui. Então, você vai alimentando, né, a sua zona de conforto,
e ela vai crescendo, ela vai ficando maior a proporção que você vai se desafiando aí. Então, Dema, como que eu faço isso? Bom, eu trouxe alguns pontos importantes aqui para te ajudar nesse processo de você sair ali do que você está acostumado e conquistar algo que você queira. Então, o primeiro deles é esteja sempre disposto a fazer coisas diferentes do que faz. Então, se você faz a mesma coisa há tanto tempo e quer um resultado diferente e não está tendo, pode ser porque você não está fazendo algo diferente, né? Então, sempre pensar nesse ponto, né? E é difícil, mas não é impossível, tá? As coisas são difíceis, mas não é impossível você conseguir. Mas existe um processo. E o segundo ponto é se cercar da sua meta, né? Ande com pessoas que estejam no mesmo ambiente que são a sua meta, né? Assista vídeos, né? Converse com pessoas e se insira dentro desse novo mundo, né? Para você ter experiências que possam te ajudar aí nesse processo. E quanto tempo isso vai levar? Perdão. E quanto tempo isso vai levar? Depende muito, né, de cada um. Né? Depende do quanto você vai investir de tempo, da frequência que você vai fazer aquela determinada meta que você quer atingir. Então, tudo depende muito de você, né? De cada um. Cada um tem o seu tempo e... Então, existem N fatores aí que vão... que esse tempo vai levar, né? Esse tempo vai precisar de determinados fatores para acontecer. E eu falo isso porque eu vivi, né? Vivi vários momentos na minha vida, assim. Inclusive, essa semana eu tava fazendo um balanço, né? Sobre isso. E eu percebi que o inglês tem me ensinado muito isso, né? Para vocês que querem ficar fluente em inglês, uma das coisas que eu fiz e tô fazendo, né? É me inserir nesse mundo do inglês. Então, eu assisto coisas em inglês. Agora eu vou começar a ler coisas em inglês, né? Ouvir músicas em inglês. Então, você começa a se inserir nesse mundo, né? As coisas vão fazendo parte ali sem você nem perceber, né? Então, isso faz total diferença. E, inclusive, eu fiz uma amizade, né? Agora, esse ano, eu tô bem melhor, assim, no inglês. E uma das coisas, assim, que eu tô me desafiando é fazer amizades que falam inglês, né? Eu nunca tive isso. E é um desafio pra mim. E eu fiz uma amizade, que é a minha vizinha, né? E isso me tirou da minha zona de conforto, né? Eu não era habitual em fazer isso. Mas eu dei o primeiro passo, né? E eu creio que quando você dá esse primeiro passo, as portas começam a abrir, né? Outras visões sobre determinadas coisas você começa a ter, né? Então, outra dica super importante nesse processo aí é fique sempre disposta a aprender, né? Uma das coisas que eu aprendi com tantas mudanças aí, é que estar disposto a ouvir pessoas que Deus colocou na nossa vida é muito importante, né? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é assim: quem julga saber, esquece de aprender. Então, às vezes, mesmo sabendo do que a pessoa tá falando, fique sempre disposto a ouvir o que ela tá falando, né? Às vezes existem alguns detalhes ali que são diferentes, que podem te ajudar, né, no seu dia a dia. Talvez você não tenha percebido, então sempre estar disposto a aprender ajuda bastante no processo, né, de sair aí da sua zona de conforto, de conquistar resultados diferentes. E, inclusive, quando eu cheguei aqui, né, na Eslováquia, era um leão por dia. Mas eu tinha duas escolhas, né? Ou eu ficava na minha zona de conforto, sem aprender inglês, sem sair de casa, eu esperava o meu marido chegar, o Fernando chegar, pra gente poder ir no mercado, sabe?
Ou eu escolhi me desafiar, não, né? Vamos buscar ser melhor, vou me adaptar. E foi isso que eu fiz, né? Eu sempre busquei me adaptar aqui, não depender de outra pessoa. E para que eu não vivesse, para que eu não vivesse uma vida limitada, né? Não queria me limitar, eu queria ser uma pessoa livre. Então comecei a pegar trem, aprendi a pegar ônibus sozinha. E foi assim, foi sempre me desafiando, né? Sempre me propondo a fazer coisas diferentes. Então, claro que eu tive muita ajuda nesse processo, né? Eu dei o primeiro passo e de querer mudar isso mesmo, né? Mas não só no inglês, como, por exemplo, ir no mercado, né? Então, às vezes até ia chorando, mas ia, entendeu? Ia sozinha e vai com medo mesmo. Então, hoje tudo é muito familiar aqui, por exemplo, né? Então, antes o que era nota 5, hoje virou uma nota 7, vamos supor. Outro ponto também que é importante é a maneira como você pensa, né? Pensar positivo, né? É um exercício pensar positivo. Isso te ajuda nesse processo também, né? E se sentir medo, vai com medo mesmo. Se ficar com medo de errar, lembra que errar é um aprendizado, né? Faz parte da dificuldade. Você só evolui com errando, né? Então, minha última dica é, para sair da sua zona de conforto, é necessário sempre uma meta, né? Algo que você queira muito, ou às vezes até algumas situações que acontecem na nossa vida, algumas oportunidades também podem te ajudar, né, a sair dessa zona de conforto, mas você tem que estar sempre ali, aceitando, né? Sempre aberto a aprender. E sempre deixar bem claro, né, por que você quer tanto, né, chegar naquela meta. Sempre deixar isso bem claro ajuda muito no processo, né? As coisas são, e entender também que as coisas são difíceis, né? Mas é dia após dia. Eu vou ser sincera com vocês, para eu fazer a primeira live aqui no Instagram, eu suava que nenhum, meu Deus, eu suava muito. E aí eu fiz a live, sei lá, 5 minutos, eu nem lembro quanto tempo foi essa live. E vai ficando cada dia mais familiar, né? Toda vez que eu venho aqui eu suo um pouquinho menos, às vezes assim eu fico um pouquinho nervosa, né? Mas, como diz o Silvio Santos, né? Até coloquei a frase aqui para lembrar. Ele fala assim: só não consegue o seu objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. Quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. E eu gosto muito dessa frase porque ela me ajudou bastante nesse processo de me adaptar aqui também, né? E, e é realmente sobre isso, né? Você não julgar as coisas como fáceis, as coisas são difíceis, né? E quando você conquista aquilo, você tem que celebrar mesmo, né? Você tem que ficar feliz com aquilo, né? Às vezes a gente acaba diminuindo muitas lutas que a gente conquista, né? E acaba não celebrando. Isso é importante também nesse processo aí de ter resultados diferentes. E, e é isso, a live de hoje está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês possam sair aí da sua zona de conforto de alguma forma, com algum objetivo que vocês tenham aí na vida de vocês. Espero que essa live possa te ajudar a administrar ainda mais as oportunidades que Deus te entregou, tá? Que tenhamos a cada dia mais discernimento para administrar as coisas que vêm na nossa vida, né? E viver ainda mais feliz, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana e até segunda que vem.